Boa noite. Vamos mais uma mensagem da ciência e fé. E nessa caminhada sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde nós estamos conversando sobre a primeira parte, que são as bem-aventuranças. Nós já falamos sobre a primeira, a bem-aventurança, os pobres, felizes os pobres em espírito. Falamos também sobre a segunda, felizes ou bem-aventurados os que choram, aqueles que têm a tristeza segundo Deus, diferente da tristeza do mundo. E hoje nós vamos conversar sobre a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5. Então, falando de uma maneira bem básica inicialmente, o que é mansidão? Mansidão é a característica daquele que é brando, que é pacífico e que possui moderação nas ações. Ser manso é o oposto de ser agressivo e rude. No Antigo Testamento, a palavra mansidão traduz o hebraico anawá, e esse termo vem de uma raiz que significa basicamente inclinar, estar curvado e condescender, no sentido de submissão. Por isso, tal termo implica principalmente a ideia de ser submisso ou ser despretensioso. O uso dessa palavra no Antigo Testamento transmite o conceito de submissão, uma submissão paciente em conexão com a humildade. Quando é aplicada no Novo Testamento, a palavra mansidão indica especialmente uma atitude completa, uma completa de submissão a Deus e a sua palavra. Lá em Tiago também 1:21. Podemos dizer, então, que ser manso é ser capaz de restringir a própria força para agir adequadamente em situações extremas. Alguém que é manso demonstra humildade, cordialidade e modéstia. Conforme vimos, a mansidão é uma qualidade que indica que somos guiados pelo Espírito Santo e que seu fruto é gerado em nós. Por isso, os mansos não se desesperam nas adversidades, porque confiam que tudo está sob o controle de Deus e que nada foge do seu propósito. Diante então dessa consciência, os mansos suportam as injúrias dos homens, pois entendem que tais coisas fazem parte da permissão de Deus para um bem maior. Escrevendo a Timóteo, o Paulo ressaltou que a mansidão deve ser uma qualidade indispensável quando repreendemos alguém que está no erro. Está lá 2 Timóteo 2:25. Em sua carta aos Efésios, o mesmo apóstolo ensinou que a mansidão deve ser uma característica natural do caráter cristão. O apóstolo Pedro também ensinou que os verdadeiros cristãos devem estar preparados para defender com mansidão e temor os pontos principais da fé em Cristo, até mesmo diante de possíveis perguntas de pessoas hostis. O homem que encontrou o seu eu divino, ele é necessariamente manso. E em que consiste essa mansidão? Consiste na desistência de qualquer violência física e também violência mental, e a sua substituição pela do espírito. Todos os seres que não atingiram a consciência espiritual recorrem à violência para conseguirem os seus fins. Os irracionais só conhecem a violência material. Porém, o homem que é intelectualizado, ele descobriu outro tipo de violência, muito mais eficiente, que é a violência mental. Uns
lhe chama essa violência mental de astúcia, outros chamam de sagacidade e outros chamam mesmo de esperteza. Quando, porém, o homem avança notavelmente no caminho da sua evolução superior, compreende ele que toda violência física e mental, sem exceção, a mais alta magia mental é sinal, no fundo, de fraqueza. Quando o homem descobre em si as potências divinas, desiste definitivamente de toda ou qualquer espécie de violência física e mental. Não mais confia em máquinas e aparelhos materiais manobrados pela força do intelecto. Todos esses tipos de violência pertencem ao plano horizontal das quantidades e que não são reais, mas ilusórias. O homem mundano não tem olhos apurados para ver tudo quanto o homem tem. Na zona dos objetos não é decisivo para a sua verdadeira realização e felicidade. Decisivo é somente aquele que é no plano vertical. Então esse verdadeiro ser, porém, não pode ser realizado por nenhuma espécie de violência, que é do mundo das quantidades, o mundo horizontal, mas tão somente pela mansidão, que é do característica do mundo da qualidade, que é o mundo vertical, que faz parte, o integrante e o nosso verdadeiro ser. Ninguém pode possuir realmente aquilo que ele é possuído. Só pode possuir aquilo de que ele é livre, pela força do amor e da benevolência. Essa sabedoria que proclama a posse do mundo e dos homens pela suavidade do amor e da benevolência, pela não violência e não agressividade, é privilégio de poucos homens da atual geração. Os poucos mansos que existem são mais possuidores da terra do que os numerosos violentos, os insolentes, os impertinentes, os tiranos e os ditadores. O verdadeiro possuidor é do mundo do ser interno e não do mundo do ter externo. O mundano pensa que possui algo ou alguém quando o tem preso nas mãos ou por detrás de grades de ferro. Mas o cristão sabe que possuir supõe ser, e é até uma atitude de ser bilateral, da parte do possuidor e da parte também do possuído. Enquanto o que pretende ser possuidor possui o seu objeto ou uma pessoa, esse algo ou alguém não é por ele possuído, realmente, enquanto a posse for unilateral, porque possuir realmente supõe uma atitude bilateral da parte do possuidor e da parte do possuído. E neste caso, também o possuído, que é o passivo, se torna também o possuidor, que é ativo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A conquista mundial, o predomínio sobre o universo inteiro, entregue aos mansos, dentre todas as pessoas desse mundo. Já pensaram nisso? A humanidade pensa em termos de força, de poderio, de habilidades, de autossegurança e de agressividade. Essa é a ideia que este mundo faz da conquista do predomínio. Quanto mais uma pessoa se impõe e se expressa, quanto mais se organiza e manifesta o seu poderio e as suas habilidades, mais perto se acha do sucesso e do progresso. O cristão é o novo homem, é uma nova criação. Pertence a um reino totalmente distinto desse conceito que eu falei do mundo. O mundo não somente é diferente do cristão, o mundo nem ao menos é capaz de entendê-lo. Para o mundo, o cristão é um enigma. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essas palavras formam um violento contraste com a maneira de pensar
daqueles judeus da época. Do mesmo modo, infelizmente, essa bem-aventurança também contrasta com uma grande parcela do pensamento da igreja cristã de nossos dias. Quando estudamos as bem-aventuranças, podemos observar que a chave é que há uma óbvia conexão lógica entre as diferentes bem-aventuranças. Cada uma delas sugere a próxima e a ela conduz. Então, as bem-aventuranças, elas não foram proclamadas ao acaso. Por exemplo, a primeira bem-aventurança recomenda-nos tomar uma consciência de nossa própria debilidade e falta de aptidão. Ela confronta-nos com o fato de que temos de enfrentar a Deus não somente nos 10 mandamentos e na lei moral, mas igualmente no Sermão do Monte e na vida do próprio Jesus Cristo. Qualquer indivíduo que sinta que através de suas próprias forças é capaz de concretizar tudo isso, nem ao menos começou a entender a dimensão do Evangelho de Jesus. Qualquer indivíduo que imagine ser capaz de viver a vida cristã somente com as próprias forças, já está automaticamente mostrando que não é cristão. Quando realmente percebemos aquilo que deveríamos ser, que deveríamos fazer, inevitavelmente nos tornamos humildes de espírito ou pobres em espírito, que é a primeira bem-aventurança. E assim, isso conduz a pessoa ao segundo estágio, no qual, tendo percebido a sua própria natureza pecaminosa, tendo notado a sua incapacidade devido ao pecado que nela habita, e tendo visto o pecado até nas suas melhores ações, pensamentos e desejos, essa pessoa lamenta-se, chorando, que é a segunda bem-aventurança. Felizes os que choram, que serão consolados. É aquela tristeza, segundo Deus. E clama a semelhança do grande apóstolo Paulo, que disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entretanto, encontramos aqui na sequência algo ainda mais interessante, isto é, a terceira bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os mansos. Então é uma sequência. Quem é o indivíduo manso, né? Com quem ele se assemelha, esse indivíduo manso? Muitas ilustrações podem ser oferecidas quanto a isso. Considerando, por exemplo, o Antigo Testamento, por exemplo, o pai da fé, Abraão. Quando contemplamos Abraão, nós vemos um grande e admirável retrato de mansidão. Essa foi a mais destacada característica de sua vida. Devemos lembrar, por exemplo, que a sua atitude em relação a Ló, e como Abraão permitiu o homem mais jovem, que era Ló, fazer a escolha sem reclamar com qualquer murmuração ou queixa. E isso é mansidão. Vemos essa qualidade novamente em Moisés, que foi realmente descrito como o homem mais manso da terra na época dele. Se examinarmos o seu caráter, descobriremos essa belíssima virtude. Não se achava nada, Moisés não se achava nada extraordinário, não impunha a própria vontade aos outros, mas antes ele rebaixava-se e humilhava-se, e isso é mansidão. Havia diante de Moisés maravilhosas oportunidades, todas as possibilidades da corte egípcia, como considerado filho de Faraó. Entretanto, como ele avaliou toda essa situação, ele enxergou as coisas como elas realmente eram, então se humilhou totalmente sob a mão de Deus e sua vontade, e mudou o seu caminho. O outro personagem famoso do Antigo Testamento é Davi. Especialmente, nós vemos aquela situação no seu relacionamento com Saul. Davi sabia que seria o próximo monarca. Disso já havia sido informado e até havia sido ungido. E mesmo assim, quanta coisa ele suportou de Saul, que o maltratava.
Leia novamente a história de Davi e você verá outra vez a mansidão exemplificada de uma maneira extraordinária nessa história. Ou então consideremos, por exemplo, também no Antigo Testamento, o profeta Jeremias e a sua impopular mensagem que foi dada a ele para que ele pregasse. E foi requerido dele que anunciasse a verdade ao povo, algo que ele tinha resistência em fazer, ao passo que os outros profetas andavam dizendo coisas suaves e favoráveis. Jeremias ele ficou isolado, passou a ser considerado um individualista, alguém que se negava a cooperar, não repetia o que todo mundo andava dizendo. Jeremias sentiu tudo isso amargamente. Lemos nas Escrituras que o quanto que ele sofreu, permitindo que coisas ofensivas fossem ditas acerca da pessoa dele, nas suas costas, mas mesmo assim ele continuou anunciando a sua mensagem. Esse foi também um grandioso exemplo de mansidão. Ao chegarmos ao Novo Testamento, continuamos encontrando a virtude da mansidão. Verificamos, por exemplo, o caso de Estevão e veremos nele uma grande ilustração do conceito de mansidão. Enquanto ele era apedrejado pelos judeus, ele os perdoava. Examinemos, por exemplo, quando a gente analisa a vida do Paulo, aquele poderoso homem de Deus, consideramos que ele sofreu as mãos de diversas igrejas que ele fundou, bem como nas partes dos próprios compatriotas deles e de outros indivíduos. Quando lemos as epístolas de Paulo, observamos essa qualidade de mansidão, especialmente quando ele escreve aos membros da igreja de Corinto, que vinham dizendo coisas ofensivas e impensadas a respeito dele. Esse é outro grande exemplo também de mansidão. Mas, naturalmente, nós chegamos aí no exemplo máximo de mansidão, que é Jesus. Disse Jesus: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração." Lá em Mateus 11, 28 e 29. Vemos essa virtude na vida inteira de Jesus. Notamos em sua reação para com as outras pessoas, especialmente na maneira como ele sofreu perseguições, menosprezado e como sofreu injúrias físicas, sem revidar. Repetindo então novamente a pergunta, o que é mansidão? E o que vimos nesses exemplos desses personagens da Bíblia? Em primeiro lugar, notamos novamente que não se trata de alguma qualidade natural. Não é uma questão de disposição de berço, por exemplo. Todo cristão, sem importar o seu temperamento natural ou a sua psicologia, deve ser possuidor dessas virtudes. Vamos parar um pouco para pensar sobre esses diversos personagens da Bíblia, com exceção de Jesus. Nós vamos notar, em cada caso, a existência de um homem que não possuía essas qualidades como dote natural. A mansidão não equivale a ser indiferente, por exemplo. Há pessoas que parecem mansas em sentido natural, mas não são mansas de forma alguma, e sim indiferentes. Não é de uma característica dessa ordem que as Escrituras estão falando. Também não está em foco a fraqueza. Há indivíduos que são complacentes e as demais pessoas tendem a pensar que são mansos. Mas isso não é mansidão, isso aí é fraqueza. Da mesma forma, é a gentileza. Há pessoas que parecem ter nascido naturalmente gentis, mas não é isso que o Senhor quis dizer ao afirmar bem-aventurados os mansos. Muitos casos ocorre algo de natureza puramente biológica. O mesmo tipo de fenômeno que pode ocorrer, por exemplo, nos animais. Um cão pode ser pacífico, mais pacífico do que o outro. Um gato pode ser mais quieto do que outro gato. Mas isso não corresponde à mansidão do que nos fala a Bíblia. E também não está em vista ser alguém naturalmente gentil ou fácil no trato com seus semelhantes.
Do mesmo modo, não devemos pensar em fraqueza de caráter ou de personalidade. Muito menos ainda deveríamos pensar em uma atitude de compromisso do tipo paz a qualquer preço. Quantas vezes é considerado manso o indivíduo que diz: prefiro qualquer coisa a entrar em disputa ou numa discussão? Mas não é nada disso. A mansidão é compatível com grande força de caráter. Do mesmo modo, não devemos pensar em fraqueza de caráter ou de personalidade, muito menos ainda deveríamos pensar na atitude de paz a qualquer preço. Então, mansidão é compatível com grande autoridade e poder. Aqueles personagens bíblicos que eu citei, que mencionei, como exemplos de mansidão, foram grandes defensores da verdade. O homem manso é alguém que acredita em defender a verdade e que se dispõe até morrer por ela, se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis. Foram homens fortes e, contudo, foram mansos. Porém, se quisermos ser verdadeiramente mansos, não somente devemos reter o golpe furioso, mas também devemos entrar naquele estado e condição em que de maneira alguma tenhamos vontade de aplicá-lo. É necessário controlarmos os lábios e a boca, não dizendo as coisas que tivermos a vontade de dizer. Isso é o retrato do verdadeiro cristão. Portanto, no que consiste mais profundamente a mansidão, poderíamos resumir da seguinte maneira: a mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo e o que é então expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. Percebemos então que a mansidão deriva das qualidades de pobre em espírito e da tristeza segundo Deus, a primeira e segunda bem-aventurança. E ninguém é capaz de ser manso a menos que também seja humilde ou pobre em espírito. E ninguém pode ser manso, exceto se já se viu como um pecador, se já se sentiu a tristeza segundo Deus. Essas outras características necessariamente surgem primeiro. Entretanto, se eu já percebi o que realmente sou, em termos de humildade, de espírito e de atitude de tristeza, em vista da minha pecaminosidade, então sou levado a ver que é necessário que em mim não se manifeste o orgulho. O indivíduo manso não se orgulha de si mesmo, não se vangloria a seu próprio respeito, sob a hipótese alguma, pois sente que em si mesmo nada pode se vangloriar. E também deve-se entender que ele não faz valer o seu direito. Como você deve estar percebendo, isso é uma negação daquela psicologia popular de nossos dias que nos recomenda impor-nos aos outros e expressarmos a nossa personalidade. Aquele que é manso não quer fazer essas coisas, antes até se envergonha delas. Da mesma forma, o indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si mesmo. Não considera todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido e bater de frente. Não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e à sua situação de vida. O homem que é realmente manso, ele jamais fala consigo mesmo dizendo assim: como aquelas pessoas mostram-se difíceis e não me compreendem. O manso jamais fica pensando que bom seria se ao menos as outras pessoas me dessem alguma oportunidade. Nada disso. Isso não é mansidão, e sim autocomiseração, ou seja, sentimento de compaixão por si mesmo. Quantas horas e quantos anos desperdiçamos nos lamentando. Porém, o homem que se tornou manso pôs um ponto final em tudo isso. Em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente
como se não tivesse direitos e nem merecimentos, seja lá o que for. O manso, ele já percebeu que ninguém poderá causar-lhe qualquer dano. Por isso que ele não revida, por isso que ele não bate e não vai querer descontar, não vai querer gritar, não vai querer revidar. John Bunyan escreveu: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Vejam o que Pedro fala na primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 21 a 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando foi insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que se julgavam justos, sendo que ele estava sendo completamente injustiçado. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Significa essas palavras, né? Os mansos já são herdeiros da terra na vida presente. O homem que é realmente manso é o homem que sempre vive satisfeito, é o homem que se sente contente. O autor cristão místico Joel Goldsmith expressou bem o ponto quando ele declarou: nada tendo, porém tendo tudo. Nada tendo, porém tendo tudo. E o apóstolo Paulo, na 2 Coríntios 6,10, disse: nada tendo, mas possuindo tudo. Então Paulo diz também em Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Interessante que lá no Antigo Testamento, no Salmos 37, 29, nós lemos assim: os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Em outras palavras, haveremos de herdar a terra. Em Lucas 14:11, nós lemos que: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso é o que significa alguém ser manso. Obviamente, se trata de algo inteiramente impossível para o homem natural. Jamais faremos de nós mesmos indivíduos dotados de mansidão. Muitos dos que se retiraram do mundo para uma vida monástica, procurando adquirir a mansidão por meio de seus próprios esforços, descobriram que não era esse o caminho. Jamais o ser humano conseguirá realizar essa façanha, ou seja, ser manso por realização própria. Isso não pode ser feito. Ninguém, exceto o Espírito Santo, é capaz de tornar-nos humildes, dar-nos tristeza segundo Deus, que é uma alegria indescritível, e fazer-nos mansos, conferindo-nos a própria mente de Cristo. Não se trata de alguma coisa que você e eu possamos fazer. Antes, trata-se de uma qualidade de caráter em nós produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um fruto direto do Espírito. É algo que nos é oferecido, tornando-se assim possível para nós todos. Temos então que tomar a decisão de colocar um ponto final em nosso próprio ego, o que é a causa de todas as nossas dificuldades e as nossas barreiras, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço tão elevado possa vir morar dentro de nós. Que Deus nos abençoe com essa graça de nos transformar cada dia mais com as características das bem-aventuranças, que é o perfil do verdadeiro cristão. Quando olhamos a Jesus, nós olhamos todas as bem-aventuranças em ação. Um grande abraço no coração.